Como você pode ver, são mais de 8 horas da noite e tem sol. E acredita que eu tô na Noruega? Pois é, a Noruega não é só frio e escuridão. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os fatos e as curiosidades da Noruega. Hello, meu nome é Raquel Leão, eu sou uma médica brasileira que mora na Noruega. E se você gosta de vídeos sobre saúde de uma maneira simples e divertida, e se você quer saber mais sobre a Noruega, se inscreve no canal. Vamos aos fatos engraçados e curiosos. Sol da meia-noite. Aqui na Noruega, no inverno é bem escuro e bem frio, mas isso todo mundo já sabe. O que muita gente não sabe é que aqui no verão faz sol o dia e a noite inteira. É como se fosse 880, ou frio e escuro, ou com sol durante a noite. Pra mim, que sou brasileira, foi bem difícil me acostumar a essa ideia do sol durante a noite. Eu ainda tenho problema, mas nada que uma cortina blackout, que deixa tudo escuro, não resolva. Então, pra eu dormir aqui, quando tem sol durante a noite, é só com essa cortina abaixada, para o quarto ficar escurinho. Número 2. Aqui na Noruega, as pessoas não entram em casa de sapato. Sempre que você vai visitar alguém ou que alguém vem te visitar, eles tiram um sapato antes de entrar em casa. E eu gosto muito dessa curiosidade, porque ajuda a manter a casa mais limpa. Mas aí você tem que prestar atenção muito na meia que você está usando, porque você sabe que chegando na casa das outras pessoas você vai tirar o sapato. E às vezes se tiver um furo na meia, não é a melhor experiência. Número 3. Já que a gente está falando de meia, aqui na Noruega você quase não vê o seu pé, exceto quando você vai tomar banho, porque você passa o dia inteiro de meia. Tem pessoas que até treinam na academia só com meia. A Noruega é um país com muita, mas muita água. É um dos países com o maior número de fiordes do mundo e o país que tem o fiord mais longo do mundo. Então, obviamente, aqui a água não é um problema. E aqui a gente bebe água direto da torneira. Isso mesmo, você abre a torneira e a água sai geladinha, como se tivesse ficado na geladeira. Pra mim, que sou médica, foi bem estranho no começo, porque no Brasil a gente tem filtro, né? Aqui não, você pode abrir a torneira e beber a água direto da torneira, que é uma água potável e uma água deliciosa. A gente tá com essa garrafinha aqui, mas a gente encheu ela com água da torneira, é porque já era uma garrafa que a gente tinha em casa. Então deixa eu aproveitar um pouquinho dessa água e dessa vista maravilhosa. Apesar da Noruega não ser um país religioso, é muito interessante e diferente aqui que a maioria dos cemitérios estão dentro dos terrenos das igrejas. Aqui, por exemplo, você pode ver uma igreja ali na frente e o cemitério dentro do terreno pertencente à igreja. O norueguês agradece por tudo. É muito comum depois de jantar você ouvir um norueguês dizer obrigada pela comida. Se você trabalhar com essa pessoa durante o dia, ele vai te dizer obrigado pelo dia. E se você viu uma pessoa ontem e ver essa mesma pessoa hoje, ela vai te dizer obrigada por ontem. Então eles estão o tempo inteiro agradecendo. E é um detalhe cultural que eu acho muito bonito. Eu tento, sempre que o Ing faz jantar, eu tento dizer obrigado pelo jantar. Também para estimular ele a cozinhar no próximo dia também. Outra coisa que eu aprendi na Noruega, e eu aprendi muito rápido, é olhar a previsão do tempo. E como em qualquer lugar do mundo, na maioria das vezes eles estão errados. Mas mesmo assim é importante que você olhe a previsão do tempo antes de sair de casa para você planejar que roupas você vai vestir. Porque aqui você precisa de uma jaqueta para tudo. Você precisa de uma jaqueta para o inverno, que é geralmente mais quente e maior. Você precisa de uma jaqueta para a primavera, você precisa de uma jaqueta para o vento, você precisa de uma jaqueta para a chuva, enfim, uma jaqueta para cada dia praticamente, ou para cada estação. Falando em estação, aqui na Noruega eles têm 5 estações.
primavera, verão, outono, inverno e o Natal. O Natal é como se fosse uma estação, porque aqui eles começam a celebrar o Natal no finalzinho de novembro e seguem celebrando até a Páscoa. Só para você ter uma ideia do quanto eles gostam do Natal, no Brasil a gente tem a véspera do Natal e o Natal, certo? E aí acabou. Aqui eles têm a pequena noite antes do Natal, aí eles têm a noite do Natal, depois eles têm o primeiro dia depois do Natal, o segundo dia depois do Natal. E geralmente nesse feriado de Natal eles estão comendo. Muitas pessoas falam que os europeus são frios, que os noruegueses são frios, e realmente tem uma diferença cultural na maneira do brasileiro agir e na maneira do norueguês agir. Mas uma coisa que você vai descobrir quando você vir morar aqui é que quando o norueguês fala que vai te visitar, ele não faz mais nenhum plano para aquele dia. É aquela famosa visitinha por um café, que no Brasil é bem rápido. Aqui na Noruega essa visita pode durar 3, 6 horas. O importante é que você tenha café para servir. Se você quiser dar um presente para o norueguês, café é uma ótima opção. Eles bebem muito café. E é café raiz, sem açúcar. E outro detalhe, é um copo cheio. Isso é um copo normal. Brasil tem só copos pequenos. Mais um detalhe sobre a língua norueguesa, que é uma observação pessoal, é que eu acho que eles não articulam muito quando eles falam. O brasileiro move todos os músculos do rosto para falar. A gente é bem articulado. Eles falam com a boca quase fechada. Isso fica mais difícil ainda pra gente aprender o norueguês. Tem alguém aí que concorda comigo? Você acha que o norueguês não movimenta os músculos da face quando eles falam? Na Noruega, ao contrário do Brasil, você não pode beber bebida alcoólica na rua. Como por exemplo hoje, nesse dia de sol incrível, não tem ninguém bebendo cerveja na rua porque é proibido. Uma outra coisa, você só consegue comprar álcool, cervejas no supermercado até às 6 horas da tarde. Depois das 6 horas da tarde, o supermercado é obrigado a cobrir aquela prateleira ou aquele freezer onde estão as bebidas alcoólicas. Cerveja você pode comprar no supermercado até às 18 horas, mas qualquer coisa mais forte que cerveja é só no vinho Monopoly. Ou seja, você só pode comprar vinho numa loja no país inteiro. É claro que tem essa loja em várias cidades, mas é só ela que vende vinho, que fornece vinho. Nos dias quentes e longos do verão, os noruegueses estão na rua. Nas noites frias e escuras do inverno, os noruegueses estão em casa. O norueguês passa muito tempo dentro de casa. Então, um conceito muito importante é fazer da casa um local confortável. É o que eles chamam de kusle. O que eu aprendi morando aqui na Noruega durante esses 3 meses no inverno é que se você quer ter um bom inverno, vista-se com a roupa apropriada, escolha um bom livro, tenha sempre café em casa e acenda um monte de velas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e me conta há quanto tempo você mora na Noruega e o que você gosta de fazer no inverno.